Olá, muito boa tarde. Entre os dias 21 e 26 deste mês de agosto decorre na Irlanda o Encontro Mundial das Famílias, com a presença do Papa Francisco e também uma significativa representação de Portugal, presidida por Dom Joaquim Mendes, que coordena o setor dos leigos e da família na Conferência Episcopal Portuguesa, e também com a presença de um casal que está hoje neste programa, a Ana e o Manuel Oliveira. Convidados que temos hoje connosco para falar deste Encontro Mundial das Famílias. Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado por estarem connosco antes de partir para este Encontro Mundial. E começava por lhe perguntar, Dom Joaquim Mendes, que relevância vai ter este encontro? Claro que tem sempre o facto de ser um Encontro Mundial das Famílias, com famílias de todo o mundo, mas no contexto do debate sinodal sobre a família, da publicação do documento do Papa sobre a família também, e do debate que tudo isso gerou, que relevância vai ter este movimento, este encontro? Este encontro situa-se num caminho, num processo, não é? De recepção, de aprofundamento e de reflexão da Amoris Laetitia, não é? E este encontro internacional, este é o nono, na sequência de outros, é sempre uma oportunidade para pôr em evidência o Evangelho da família, a força do Evangelho da família, de modo a torná-la sinal do amor de Deus e testemunha da sua misericórdia, como diz o Papa na carta convocatória. É o tema que convoca as famílias de todo o mundo. Exatamente. Exatamente. O Evangelho da família, alegria para o mundo. Acontece, no entanto, num contexto de um maior acolhimento a todas as famílias, a diferentes situações familiares. Acredita que esse tema vai marcar também os dias de congresso e do encontro com o Papa? Sim, eu penso que este é um encontro para celebrar, para refletir e para rezar. A realidade da família, portanto, com famílias de todo o mundo, também com os filhos, né? Será um acontecimento muito bonito. Tem 3 dias de congresso, tem workshops, tem momentos de oração, depois tem um festival, depois tem um encontro com o Papa. Portanto, esse é um momento marcante neste caminho da Igreja em relação à pastoral familiar e, sobretudo, guiada pela Amoris Laetitia, que é um caminho para o amor, né? Portanto, o aprofundamento do amor, de modo que a família viva o amor, testemunhe o amor, irradie o amor e seja sinal do amor de Deus no mundo. Perdão, a Ana e o Manuel Oliveira vão participar, não é? O que é que vos levou a decidir ir com a família até à Irlanda a participar neste encontro? Nós soubemos já em 2010, que existiu o Encontro Mundial das Famílias. Na altura nós tínhamos 2 filhotes, o Manuel e a Mariana, ainda pequenos, e ficámos muito entusiasmados por haver este tipo de dinâmica orientada para as famílias cristãs. Nós conhecemos-nos enquanto jovens nos grupos juvenis e participámos em encontros mundiais da juventude e sentíamos a força que nos trazia à nossa experiência pessoal e ao nosso crescimento como cristãos, e ficámos encantados por saber que havia uma realidade semelhante para a dinâmica familiar. Na altura não pudemos participar, era em maio, em Milão, mas ficámos com vontade e, estando reunidas as condições este ano para participarmos, agora já com mais uma filhota pequenina, achamos que é para nós, que é uma forma também de nos ajudar a crescer enquanto pessoas, enquanto cristãos e também como família, dar testemunho aos nossos filhos, mostrar mais famílias como nós. Vai ser uma ocasião, e como dizia o Sr. Dom Joaquim Mendes, desta celebração da festa da família, marcada também por essa vontade e determinação em acolher todas as experiências familiares. Sem dúvida, ou seja, é uma oportunidade para, enquanto pessoas que caminham no caminho de Cristo, ter testemunhos e experiências de outras pessoas e que nos permitam a nós também, e a cada uma das outras famílias que vão participar, ter outras experiências, ter outros testemunhos que nos permitam, efetivamente, caminhar de uma forma mais interessante neste caminho de Cristo. Tem alguma ligação, enfim, esta participação com o que é a vossa experiência
cotidiana, paroquial? Eu falei sobre serem muitas famílias como nós, mas há muitas famílias que não são como nós e realmente nós termos a oportunidade de cada vez mais trabalhar em nós e depois também na nossa comunidade, na nossa experiência, em toda a pastoral da própria paróquia. Eu faço parte das equipas de preparação do batismo e nós recebemos muitos casais com bebés pequenos que não têm uma vivência pessoal, familiar igual à nossa. E nós temos que trabalhar o respeito e o acolhimento sempre na transmissão da palavra. E nós acreditamos que este encontro também nos pode trazer ferramentas e força e uma mensagem para, não é para lidar, para receber melhor estas famílias Sempre e ter com algo para lhes oferecer. Com essa marca do acolhimento nas várias situações. Sr. Joaquim, qual será a representação de Portugal neste encontro? Bom, para além do Presidente da Comissão Episcopal, do Secretário da Comissão, dos membros do Departamento, as pessoas inscritas através do Departamento serão à volta de 50, 60 casais, que totaliza 100, 120 pessoas, para além dos filhos, naturalmente, não é? Mas eu estou certo que, através de outros movimentos, do movimento escolar, do Estado, equipas de Nossa Senhora, provavelmente irão outras famílias, iremos lá encontrar-nos e rever-nos, para nos ligarmos e depois também sermos dinamizadores, partilhar experiências, a experiência do encontro, as reflexões, etc. Portanto, criar redes de comunicação, porque hoje a evangelização faz-se sobretudo de pessoa a pessoa, de coração a coração, e, portanto, casais a casais, o próprio sínodo sobre a família sublinhou muito este aspecto da família, sujeito da pastoral, portanto, comprometida na evangelizadora de outras famílias. Portanto, estou certo que vai ser... Não é a representação desejável, não é? Mas há circunstâncias várias de férias, também económicas, etc., mas vai ser uma experiência forte, como têm sido os outros encontros, né? que marca profundamente as famílias, como a Ana referia, estes encontros, a participação nestes encontros internacionais marcam e impulsionam, dinamizam, dá-nos um dinamismo e impele-nos a participar, a envolver e a partilhar. Respondendo ao convite que o Papa Francisco faz ao convocar este encontro, o Papa está determinado em que, de facto, sejam as famílias evangelizadoras da família. Evangelizadoras da família, testemunhas do amor de sinais, portadoras do amor de Deus, testemunhas do amor de Deus e da sua misericórdia. De modo a curar as feridas do mundo, diz o Papa na carta de apresentação. Ele sublinha que as famílias cristãs são lugares de misericórdia, testemunhas da misericórdia, vivendo o Evangelho da família, vivendo o amor na família. O prefeito do Dicastério do Vaticano que convoca este encontro e que organiza dos leigos a família e a vida, refere também que tão importante como os momentos de congresso e de festa são aqueles que o preparam. Claro. E perguntávamos que preparação foi essa que foi acontecendo. Sim, nós procuramos envolver as paróquias, os movimentos, as famílias, sobretudo na preparação. Como? Nós apressámos-nos a traduzir em português de Portugal as catequeses, não é? As 7 catequeses, a pô-las não somente no site da Comissão Episcopal e por aí fora, mas também fazer uma publicação simples, acessível, para que se possa utilizar, manejar, ler, sublinhar, não é? Porque são 7 catequeses muito interessantes. O ícone destas catequeses é a perda e o encontro de Jesus no templo da sua família, com perguntas para a família, com perguntas de reflexão no fim de catequese para a família e para a Igreja. É um belo subsídio, não é? De preparação para o encontro e depois de aprofundamento também da Amoris Laetitia. É um subsídio fidedigno, não é? Todo o encontro e todas as catequeses preparatórias estão nesse dinamismo de acolhimento, exatamente. Da exortação do Papa sobre a família. Como é que aconteceu na vossa família essa preparação?
O texto que acompanha estas catequeses é um texto muito interessante, que versa um excerto do Evangelho segundo São Lucas sobre um episódio muito concreto da vida de Jesus na sua infância, e fala-nos também das fragilidades próprias de uma família que era uma família normal como é a nossa, e é a partir dessas fragilidades que faz o encontro e que faz o crescimento e que permite que mais adiante aquela pessoa, aquela criança que estava a entrar na maioridade, que venha um dia mais tarde a ser aquilo que é o nosso guia e quem nos impele a ter uma vida santa como a vida dele foi santa. E, portanto, todas as 7 catequeses versam esse texto, que é um texto pequeno, mas que é de uma riqueza profunda, e que nos permite também partir das nossas próprias fragilidades para fazer este crescimento à semelhança do crescimento daquela criança. Eu posso acrescentar, as catequeses são também uma grande ajuda para nós, porque têm pontos de reflexão. Não é? Aquilo que o Manel falou tocou-nos muito a questão das fragilidades. Nós procuramos sempre o nosso caminho de santidade, em família, e não é raro sentir-nos aquém daquilo que devíamos ser. E perceber que a família de Nazaré também viveu e também cresceu com algumas dificuldades que nós vamos sentindo, foi muito enternecedor para nós e quase, não sei dizer a palavra certa, mas quase que nos consola de alguma maneira. Há muito realismo também naquela história da família. Exatamente, no desafio que é ser família, na relação dos cônjuges com os filhos. Fala também da importância da relação do casal, não é? E fala-se então da questão das famílias, não é? Que não é cada um com os filhos, mas que é o casal. E isso ajudou-nos a crescer. A preparação do encontro foi já um encontro para nós. E como é que aconteceu essa preparação no ambiente familiar? Sim, fomos lendo para já as catequeses, que têm um formato que é de facto interessante para conseguir ser lido em contexto familiar, enfim, se calhar mais adequado para os adultos, para os cônjuges, os pais, e não tanto para as crianças, mas também nos desafia com questões muito concretas para serem pensadas em âmbito de família e em âmbito de igreja também, para repensarmos a forma como nos apresentamos, como temos a nossa conjugalidade, como ajudamos os nossos filhos a serem introduzidos também neste caminho de Cristo, e, portanto, ajuda-nos a repensar isto. Portanto, essencialmente, essa dinâmica foi feita em casal, com alguma curiosidade também por parte dos mais pequenos. As crianças é a festa, não é? Entusiasmo pela viagem, exatamente, pela festa, pela língua, não é? Vão treinando o seu inglês e se calhar não muito mais para já nesta fase. Exatamente. Claro, estes temas ficam a cargo dos mais adultos, não é? Estar aqui a fazer este itinerário. E estas 7 catequeses partem, Dom Joaquim Mendes, de uma radiografia da situação familiar. Exatamente. Na sequência da Amoris Laetitia, não é? Portanto, era desejável que as comunidades, as paróquias, os movimentos assumissem este subsídio, que é um subsídio que está profundamente... É um aprofundamento, uma reflexão, um aprofundamento dos conteúdos da Amoris Laetitia, sobretudo do capítulo 4, capítulo 5, não é? Porque a Amoris Laetitia foi muito explorada no capítulo 8º, não é? Mas até chegar ao 8º há muitos capítulos antes, há alguns capítulos antes, não é? O título da exortação é Um Caminho para o Amor, não é? Um Caminho para o Amor, não é? E a problemática do capítulo 8º insere-se neste caminho para o amor, não é? Esse capítulo 8º tem a ver com o acolhimento de casais em segunda união. Exatamente. Portanto, é muito mais do que isso, não é? E é belíssimo o texto, é simples, é acessível, é coloquial, entra no mundo real das famílias, é um documento belíssimo e, portanto, é necessário continuar este esforço de recepção da Amoris Laetitia, de conhecimento, de aprofundamento, de debate em comunidade, por aí fora, não é? Porque senão corremos o risco de dizer foi muito bem, ficamos nas questões fraturantes da família e não aprofundamos o ser da família e a vocação da família, né? A vocação da família
é ser igreja doméstica, não é? Igreja doméstica, não é? E este documento situa-se também no magistério da Igreja em relação à família, na familiares de consórcio, no Mané Vitae, que estamos agora a celebrar, etc. Este itinerário catequético, que contributo dá a essa recepção? Depois desta primeira catequese sobre a radiografia? Ajuda, não é? Ajuda, ajuda. São catequeses sistemáticas, portanto, as famílias de hoje, a família à luz da Palavra de Deus, que é muito importante, né? A Palavra de Deus, o grande sonho de Deus para todos, a cultura da vida, a cultura da esperança, a cultura da alegria. Portanto, são 7 aspectos, 7 traços, digamos assim, ou melhor, depois da primeira catequese, que é um pouco a radiografia das famílias de hoje, alguns traços que devem caracterizar a família e a cultura familiar. E perguntava, enfim, interessa sempre este confronto com o que foi na prática, de facto, passar por todos estes temas. Acredito que é um processo sempre em curso, não é? Esta proposta de apresentar a família como um motivo de esperança e de alegria, que desafio é este que é colocado às famílias? É que por vezes o tema pode ser analisado a partir dos desafios que se colocam no âmbito profissional, na educação com os filhos. Há aqui um propósito de ser um sinal diferente, a realidade familiar. Exatamente, da própria família se mostrar e ser o lugar principal não só de crescimento dos filhos, ser lá naturalmente, porque é o espaço em que eles crescem, mas também nós pais e nós casal crescermos e que esse nosso crescimento, que esse nosso caminho seja visível. Como é visível a nossa participação neste encontro, não é? E os amigos sabem, veem e vão ver a nossa vontade de ser, não é? Isto é um sinal visível para os outros, mas é também uma grande responsabilidade, não é? Porque se a família não for este sinal de esperança e se calhar não estamos a dar o testemunho que deveríamos dar. E por isso é de uma grande responsabilidade também, mas é caminhando que se faz o caminho. Sim. E sobretudo existindo essa determinação e essa vontade, acredito que seja meio caminho andado para o conseguir, não é? Sem dúvida. E tudo isto se insere depois também nas vossas dinâmicas de trabalho e de relação com grupos de amigos, etc. Sim, ou seja, nas várias facetas em que nos apresentamos neste caminho, temos a faceta profissional, a faceta social, dos amigos, da família. Em todas estas facetas há, de facto, uma série de aspectos para os quais contribui este nosso crescimento em família e que depois acaba por repercutir no resto das facetas da nossa vida. Mas, de facto, é como diz aqui a Ana, a família é o alicerce e é neste alicerce e nesta manutenção desta nossa experiência em Cristo e passá-la para os nossos filhos e para as gerações vindouras. É nisto que nós garantimos que, de facto, temos a prossecução e a manutenção daquilo que é a vivência cristã, em que acreditamos e que acreditamos ser a base da humanidade, no sentido lato. Tendo a experiência de participação noutros encontros mundiais, não é? Que expectativa têm para este? Que transformação? Como é que vão regressar de Dublin? Nós vamos de coração aberto. Nós sabemos que é um pouco mais exigente desta vez do que outros encontros em que éramos jovens, cheios de força e só dependendo de nós próprios, não é? Levamos 3 crianças pequenas e sabemos no dia-a-dia dos desafios que é, e por isso não vamos com muitas expectativas, vamos até com alguma humildade, sabendo que pode acontecer não participarmos em tantos eventos, em tantos encontros, em tantos workshops, como se calhar estaríamos à espera, mas o que trouxermos será de certeza bom e vai ser, sem dúvida, uma experiência inesquecível para toda a família, e sem dúvida nenhuma. Que a possibilidade do encontro será o fator essencial, o encontro com outras famílias, com outras realidades de familiares em várias partes do mundo. Exatamente. Aliás, em outros tipos de circunstâncias, até em eventos de mais pequena dimensão, o facto de muitas vezes um certo testemunho ou uma forma diferente de fazer uma leitura, até de uma passagem,
por outras cabeças que pensam também nos assuntos, permite-nos também ver de outros ângulos aquilo que para nós era ponto assente, e isso enriquece também a nossa forma de estar, a nossa forma de fazer este crescimento. Portanto, nesta humildade com que nos apresentamos, estar abertos a ouvir testemunhos de outras famílias que também fazem o seu próprio caminho. Ouvir o Santo Padre. Ouvir naturalmente o Santo Padre, a presença fundamental. Tudo isto irá necessariamente contribuir para que tenhamos uma riqueza maior na nossa família, para conseguirmos crescer. Sr. Joaquim, entre o programa do Congresso, da festa, do festival, do encontro com o Papa, há algum momento mais português? Não está previsto. Não está previsto. Iremos certamente ver. Nós temos o contacto das pessoas, não é? E certamente iremos ver depois lá, em loco, como é que nos poderemos encontrar em algum momento, em alguma circunstância. Também, certamente, depende também de onde cada um fica alojado, porque... Estes encontros têm sempre muita surpresa, não é? Muita surpresa. À chegada. Surpresa, não é? Mas, de qualquer maneira, se nós depois no regresso nos pudermos fazer algum encontro informal, de partilha, etc., e também de ver como é que nós podemos depois partilhar isso nas equipas diocesanas de pastoral familiar. Isto também, o próprio departamento diocesano de pastoral familiar ou o próprio movimento, não é? Pode convidar as pessoas que foram a este encontro e fazer a partilha, tal como nós fizemos agora em relação ao Sínodo dos Jovens, né? Aqueles três jovens portugueses que participaram no pré-sínodo, nós convidámos-los a participar, a partilhar a sua experiência em várias circunstâncias. A última foi nas jornadas pastorais de episcopado e, portanto, e é assim que se multiplicam as coisas, se cria rede de relações, se criam sinergias para levar por diante em conjunto este dinamismo missionário da pastoral, quer familiar, quer juvenil, quer noutros âmbitos. Não é? Ficam estes desafios, desde já aqui lançados por Dom Joaquim Mendes, que coordena este setor na Conferência Episcopal. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado também. Felicidades para este encontro. Muito obrigado por esta oportunidade que nos dá da gente falar destas coisas, porque às vezes não são assim tão conhecidas como Cá estamos para as ir divulgando nos nossos meios. Muito obrigado e que seja um grande encontro mundial das famílias, aqueles em que vão participar. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se os quiser.